Temos aqui novamente nossa cena aberta, né? Essa parte aqui será bem simples mesmo, ela será focada mais na base do cenário para o modelo, na base que nós vamos utilizar para fazer o render final. Aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é encobrir esse buraco aqui do olho, porque eu não quero nenhuma luz entrando aqui, rebatendo e causando algum reflexo, porque essa região geralmente é bem preta. O que é bem simples de resolver, nós vamos criar uma esfera, né? Nessa orientação, que seria a vista de frente. E vamos deletar aqui alguns polígonos, pegando mais ou menos só metade da esfera, um pouco mais. Eu criei ela com 16 segmentos mesmo. Vamos dar um Convert to Editable Poly. Selecionar esses polígonos da frente e deletar. Feito isso, nós vamos diminuir, né, essa esfera. E mover ela até o ponto em que ela tampe esse buraco que nós temos aqui. Então vamos zerar aqui o nosso eixo X e arrastar aqui para dentro. Vamos zerar também os eixos, o eixo Z. Puxar um pouco mais para cá e aumentar até que ela fique mais ou menos dessa forma aqui, ó. E que não apareça nenhum canto dela, independente do ângulo, né, que você estiver vendo. Essa esfera aqui ela vai ter um material bem opaco mesmo, um preto opaco, sem reflexo, para não causar nenhuma estranheza, caso alguma luz bater aqui e voltar depois para a câmera, né, na hora do render. Então é bem simples. Nós vamos selecionar esses dois objetos, aplicar já um Turbo Smooth. Pode ser com iterations aqui em 2 por enquanto. Vou zerar a posição deste e vamos subir todos os objetos juntos. Colocando mais ou menos essa altura. A iluminação dessa cena, assim como o reflexo dela, né, eles virão de um HDRI, de um mapeamento de HDRI. Mas eu não quero que ele apareça no fundo, então nós vamos adicionar nele um plano. Vamos girar nessa orientação, que seria a X, né? Utilizando mais uma vez o Angle Snap Toggle. Arrastar daqui para trás para servir como fundo mesmo. Bem tranquilo. Bom, legal. Agora nós vamos apertar o F10, ir na aba Common e já atribuir o renderizador do V-Ray, né? Que seria esse. Daremos então o OK. Podemos fechar essa janela. E vamos aplicar o material bem básico mesmo, tanto para o olho quanto para o fundo. Aqui nós temos o V-Ray Material. Vamos puxar mais um para cá por enquanto. Esse aqui será o do olho. Então já vamos selecionar aqui o olho, né? Vamos dar um Assign Material to Selection. Clicar 2 vezes aqui. Já escolher uma cor branca, bem branca mesmo, para nós termos uma noção melhor da exposição da câmera. E podemos aumentar esse reflexo aqui para um ponto intermediário da barra aqui, mais ou menos em torno de 124, por aí. Daremos então o OK. Vamos selecionar o fundo, clicar 2 vezes no outro material, e mudar esse diffuse para preto e dar um OK. Eu não quero que ele tenha nenhum tipo de reflexo aqui. Então ele vai ficar bem opaco mesmo, preto e opaco, certo? Feito isso, nós vamos puxar nossa câmera para cá já. Indo na primeira aba, Cameras, V-Ray, V-Ray Physical Cam. Essa câmera do V-Ray é bem interessante mesmo, pois ela trabalha sempre com aspectos de acordo com o mundo real, ao contrário da câmera padrão do 3ds Max, que nem sempre oferece um resultado satisfatório, né? Aqui a gente consegue controlar tudo, né? Vamos colocar mais ou menos na posição do olho, zerando o eixo X. Podemos subir a câmera e chegar ela bem para perto aqui, por enquanto.
Aqui dentro de Tools podemos abrir o New Scene Explorer para ficar mais fácil nós trabalharmos, né? Por exemplo, podemos pegar aqui o alvo da câmera sem precisar de selecionar através da viewport, o que facilita bastante o trabalho. Coloquei bastante bem no meio do olho aqui. Podemos voltar agora para a nossa janela, selecionar a câmera e mexer em alguns parâmetros por enquanto. Agora, como nós não temos luz, né, para saber como está funcionando a câmera, o único parâmetro que nós podemos mexer é o Focal Length, que nós vamos deixar em 100, que é como se fosse a escolha da lente que nós estamos escolhendo para a nossa câmera. Essa lente de 100mm é uma lente que ela não oferece muita distorção do objeto, então ela é bem utilizada inclusive para retratos. Legal? Feita essa escolha, nós podemos chegar um pouquinho mais próximo aqui, né? Para ela ter um crop mais junto do objeto. Apertando o C você tem a vista da câmera, né? Bem tranquilo. Vamos lá, agora vamos adicionar, vamos apertar o P para ir para a perspectiva aqui. Vamos atribuir o material, né, que esqueci de atribuir, clicando aqui no plano de fundo, botão direito, Assign Material to Selection. Beleza, agora já está com o fundo preto. Indo na primeira aba, vamos selecionar a luz do V-Ray também, uma V-Ray Light. Aqui ele vai ficar como padrão o plane, né? Mas nós vamos adicionar um dome. Vamos mexer já na posição desse dome, deixando tudo em 0, né? Legal. Feito isso, já vamos carregar aqui o nosso mapa aqui de HDRI, que nós vamos utilizar para iluminar a cena. Aqui dentro de Modify, vocês têm a aba Texture. Com o Use Texture habilitado, vocês vão clicar em None. Aqui com a resolução vocês podem deixar 2048 mesmo. Vocês vão clicar em None, atribuir um V-Ray HDRI. Dar um OK. E dentro aqui da nossa janela de materiais, nós vamos clicar nesse V-Ray HDRI e arrastar para cá, como instância, para nós termos acesso aos parâmetros todos por aqui, certo? Eu notei uma coisa aqui, esse material não está 100% preto. Ele está com 2. O importante aqui é que ele seja zerado, legal? Ele fique bem preto mesmo, ele vai servir só de fundo, eu não quero nenhum tipo de reflexo aqui, independente da luz que estiver pegando nele. Então, continuando, né? Clicando 2 vezes aqui no HDRI, nós vamos carregar a nossa imagem. Que no caso a minha é essa. Aqui vocês podem notar, deixa eu ver se tem como aumentar um pouco mais. É uma versão dessa mesma imagem aqui, só que aqui ela está como HDR e aqui ele está como JPEG. Eu recomendo sempre utilizar o HDR mesmo, pois ele trabalha sempre de uma maneira mais confiável, melhor. O JPEG nem sempre oferece a mesma gama de luzes, né, que o HDR. Daremos então um Open. E aqui, o modo, nós vamos mudar para Spherical. Deixa eu clicar aqui 2 vezes para mostrar para vocês a diferença. Aqui o mapeamento está assim, né? Ele está errado. Esse mapeamento é um mapeamento esférico. Dá para notar pelo modo como ele é feito aqui, pelas distorções, etc. Mudando para Spherical, aqui, ó, vocês vão notar que ele já fica exatamente do jeito correto, né? Ele não fica com aquelas distorções. Então nós adicionamos por enquanto, né? Ele está como Spherical. Vamos tirar um render aqui, por enquanto, só para mostrar para vocês como está. Mas antes disso, nós temos que ligar, voltando aqui no F10, o nosso Global Illumination. Daremos um Enable GI. O primeiro vai ser em Radiance Map, um Primary Engine. E o Secondary Engine, nós vamos deixar em Light Cache, certo? Vamos dar um render aqui para ver como está ficando por enquanto. Ela ficou bem subexposta mesmo, tá bem escura a imagem. Aí nós podemos acertar isso de 2 formas. Como trabalhando, pensando como seria isso no mundo real, quando nós vamos tirar a foto de um objeto, nós temos 2 opções. Quando a luz está fraca, ou nós aumentamos a luz, ou nós regulamos a nossa câmera.
tanto a exposição quanto o diafragma, o ISO também é outro fator que influencia nisso. Vamos ver como está a nossa câmera aqui então. Aqui nós já temos então a nossa lente da câmera, que é de 100mm. O f-number, nós temos o valor de 8, que é um valor que eu já tinha configurado anteriormente, que é um valor interessante para esse tipo de imagem. E o shutter speed está em 8 também. Essa configuração é uma configuração que funciona bem para o mundo real com as condições certas de iluminação. Aqui, então, o que nós podemos fazer é uma compensação, indo aqui selecionando a nossa luz, né? Nesse multiplier, aumentando a intensidade da luz, certo? Aqui nós podemos aumentar por enquanto para... Vamos fazer um teste aqui, colocando em 5. Vou dar o C, né, para voltar para a vista da nossa câmera. Aqui, dentro da Beverly, eu já vou fazer uma configuraçãozinha, né? Aqui o Adaptive Amount vamos deixar em 1. Noise Threshold 0,01, então, por enquanto é um valor bom. Esse aqui, para ficar bom mesmo, nós temos que diminuir bastante. E o Shading Rate, já vamos aumentar para 32, aqui para limpar pouca coisa do noise, não vai dar quase diferença nenhuma, né? Vou dar um Show Last Frame Buffer aqui. E um Region Render na metade do olho. Aqui nós já temos uma diferença brutal mesmo, né, de iluminação. Tudo com aquela configuração da própria luz, né? Aumentamos um pouco a intensidade da luz, pois a câmera ela já tinha uma setagem até considerada interessante. Aqui nós podemos às vezes aumentar pouca coisa a mais esse multiplier ou mexer um pouquinho na câmera. Vamos ver o valor aqui, eu vou testar um outro valor. Dando um Region Render aqui em 1/4 do olho, né? Para nós termos os 3 comparativos. Selecionando mais uma vez a luz. Multiplier, vamos pôr um valor de 7. Vamos tirar outro render. Aqui já está mais próximo do ideal, certo? Então o valor de 7 aqui já é interessante. O problema é que geralmente os HDRIs eles variam muito mesmo de um para o outro. Em uns, vocês vão ter que aumentar bastante a luz, pois a imagem vai ficar bem subexposta mesmo. E em outras vocês vão ter que fazer o contrário, certo? Pois a imagem vai ficar superexposta. Então é uma regulagem que vai bem de HDRI para HDRI mesmo. Mas o importante é que se tiver uma setagem na câmera que você já confia, né? Aí você sabe se você mexe na câmera ou se você mexe na quantidade de luz que vai entrar nela, certo? Aqui nós aumentamos a quantidade de luz, então nós já temos um resultado mais interessante aqui. Vou tirar um outro render dessa imagem como um todo. Aqui. Ela está com bastante noise mesmo ainda. As condições de iluminação e de reflexo estão até interessantes por enquanto, né? Mas está com bastante noise. Mas essas questões nós vamos corrigir quando entrarmos já na parte do render mesmo, certo? Até porque nós podemos às vezes mudar esse HDRI e tem algumas outras questões que nós temos que ver antes. Então nós vamos entrar na parte de textura na próxima aula já. E depois nós já trataremos o material e posteriormente o render.